Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Você pode dar um brado de vitória aí onde você está? Não sei se eu vou conseguir usar essa coisa aqui. Vamos lá, vamos tentar. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Para mim é um privilégio poder estar neste lugar e compartilhar um pouco da minha história com cada um de vocês. Eu não sei a maneira que você chegou aqui. Nós somos homens, somos fortes, perseverantes, valentes, guerreiros, e nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe até este lugar. E a minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo possa, de alguma maneira especial, converter o teu coração, quebrantar o teu coração, abrir os olhos do teu entendimento, abrir os teus ouvidos espirituais. Porque eu não sei você, mas quanto a mim, foram 32 anos para que o Senhor pudesse fazer morada neste lugar. Minha esposa diz que eu já estou ficando velhinho, por isso que eu choro à toa. Mas eu quero adiantar para vocês, homens que estão aqui, eu sou um velhinho muito apaixonado por Deus. Minha família toda apaixonada pelo Senhor, casado há 27 anos, tenho 53 anos de idade, sou de uma origem árabe, muçulmana, toda a família islâmica. 5 filhos maravilhosos, 4 mulheres e um homem. Os 5 filhos são apaixonados pelo Senhor. Eu pedi liberação para o pastor Murilo para a gente ficar aqui até meia-noite. Após meia-noite a vigília até as 4. Quem vai ficar para a vigília? Não, pastor, tem que trabalhar, rapaz, o que é isso? Mas para mim é um privilégio estar neste altar para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha história, daquilo que Deus não pôde fazer porque eu não deixava, porque Ele só faz se você, pelo lado de dentro, abrir a porta e convidá-lo para entrar. Aí Ele entra, vai cear contigo, vai tratar as tuas coisas de maneira santa, organizar de maneira sóbria e santa e poderosa, e não só ganhar o teu coração, mas converter toda a tua casa. Como eu disse, eu sou de uma família de origem árabe. Toda a minha família nasceu em Beirute, capital do Líbano. Quando vieram para cá, nós 4 nascemos. Eu sou o terceiro dos irmãos. Me tornei, durante anos, a ovelha negra da família. E vocês vão entender um pouquinho. Eu sou filho de 2 artistas. Meu pai, o finado pai, foi considerado uma das maiores vozes do Brasil. Quem tem mais de 35, 40, 50 anos vai se lembrar de Nelson Gonçalves. Quem se lembra de Nelson Gonçalves aqui? Tem muito velhinho aqui. Não só eu. Aleluia. Mas o meu pai foi apadrinhado na época pelo cantor, finado cantor Altemar Dutra. Quem lembra do Altemar Dutra? Tem muito velhinho aqui. E pelo apadrinhamento, meu pai foi considerado uma das maiores vozes do Brasil. É ele quem substituía o cantor Nelson Gonçalves quando o Nelson Gonçalves não ia aos cinemas, porque naquela época não existia palco, shows, essas coisas, eram só cinemas. Então meu pai tinha um empresário no qual fantasiava todo o meu pai, enchia meu pai de ouro, aquela coisa toda, e meu pai substituía Nelson Gonçalves em todos os eventos quando Nelson Gonçalves não aparecia. Minha mãe era back vocal do
Moacir Franco, quem lembra do Moacir Franco? Cantor Moacir Franco. Continua os velhinhos aqui dentro. E eu nasci nessa safra, os 4 irmãos nasceram vendo, ouvindo tudo isso. Eu me lembro que aos 8 anos para 9 anos, meu pai me colocava na roda para cantar. E eu lembro que ele apontava o dedo para minha mãe e dizia: Dirce, esse menino, ele é o único que se parece comigo. Nós temos 4 filhos dos homens, ele é o único que canta, que gosta de cantar. E o Chimba canta. Meu apelido dentro de casa é Chimba, né? Um apelido libanês. E o Chimba, ele me orgulha tanto. Eu amo ver meu filho cantar. Nisso dos 7 aos 9, quando aos 13 anos, eu já estou meio que esperto nos instrumentos, tocando um violão, batendo as coisas. E meu pai sempre ali, de alguma maneira, de olho. Aos 13 eu começo a brincar com a música. Aos 17 eu já estava exercendo a função profissional como baterista. E aos 17 anos eu assinei o meu primeiro contrato profissional com uma das duplas mais na época famosas no Brasil, chamada Alain e Aladim. Não sei se vocês lembram disso. Só liguei para te dizer que eu te amo, essas coisas todas. E para surpresa da família, eu com 17, tendo que ter a assinatura do pai e da mãe para poder viajar o Brasil todo. Então, muito cedo eu já conheci essas luzes. E nada disso mais me ofusca. E não faz mais diferença para mim, porque eu passei quase 24 anos da minha vida debaixo desses holofotes. E dos 17, quando eu completo 20 para 21 anos, eu me caso. Minha primeira esposa, chamada Daniela, nós tivemos 2 filhas, as primeiras filhas, Meniken e Andy. Abrindo um parênteses, eu volto, né? Eu sou de uma família de origem árabe. E o conceito, a religião, aquilo que os meus pais criam, eles não permitiam que a cruz e que Jesus Cristo entrasse. Tudo era permitido na casa dos meus pais, tudo aquilo que vocês podem imaginar, mas Jesus não podia, porque nos momentos de ira, o meu pai batia na poltrona do lado direito. Eu me lembro, meu pai tinha 1,92 m de altura, alto, grande. Você mede quanto, pastor Murilo? 1,89 m. Meu pai era ainda maior que um pastor e ainda mais truculento. Ele batia na poltrona nas discussões de problemas de família. Ele batia na mesa e dizia, na poltrona do sofá, e dizia: se existe Deus, este Deus sou eu, e todos vocês dependem de mim. E esse conceito foi se espalhando e foi contaminando, influenciando todos os irmãos e a família. Mas teve um momento que, de tantas tribulações, de tantas discussões, de tantas guerras dentro da família, eu me lembro que no dia 11 de setembro, na terra das Torres Gêmeas, a nossa família, num domingo, no dia que aconteceu, justamente no horário que aconteceu a queda das Torres Gêmeas, eu vejo meu pai e minha mãe glorificando Alá por ter matado a quantidade de orgulhosos que viviam naquele lugar. E aquilo para mim me assustava, porque eu não tinha esse coração. Eu vivia naquele habitat, eu era apaixonado pelos meus pais, como continuo, apaixonado pelos meus irmãos, mas cada vez que eu ouvia ou presenciava alguma atrocidade, eu entrava em desespero e eu não concordava com aquilo, e eles sentiam que eu não concordava, porque eu mudava o meu semblante, eu me afastava. Hoje, com 53 anos de idade, eu entendo que já existia um propósito com a minha vida através de Cristo. O Senhor já me amava, o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já estava me guardando e provocando situações dentro do meu lar, para que eles pudessem, de alguma maneira, perceber algo de diferente na minha vida. Posso ficar aqui, pastor?
Senhor que manda. E aconteceu algo muito especial, porque o segundo dos irmãos, Jacó, ele, o primeiro a se converter na família. Para o desastre, os meus pais, aquela situação toda de embaraços, de questionamento, de tribulações, de guerra, de perseguições, o meu irmão é o primeiro a se levantar e declarar Cristo como o Senhor da vida dele, e profetizando sobre a família. Porém, nós éramos inimigos dentro do próprio lar. Pai inimigo dos filhos, filhos inimigo dos pais. Nós não tínhamos um relacionamento, o pai super fechado, dinheirista. Para vocês terem uma ideia, o nível que nós chegamos, meu pai era um homem bem sucedido, tinha garagens de carro em São Paulo, mas ele abandona todas essas coisas para se tornar um falsificador de uísques e vinhos no Brasil. Ele monta uma fábrica de falsificação de produtos, onde é procurado pela Federal e sai até no Fantástico, procurados pela Justiça, Jacó e o primo, que era o meu primo, que era Domingos Pacanhela Jacob, que era um parente nosso. Os dois se tornaram bandidos. E nós, nessa situação toda, ele largou todas as coisas, porque ele achou uma facilidade em ganhar e multiplicar os tesouros ilicitamente. Porém, dos 4 filhos, eu era aquele que não aceitava, eu era aquele que questionava o meu pai, questionava a minha mãe. Mas por que o senhor fez isso? Qual a necessidade de o senhor fazer tudo isso, sendo que nós já temos uma vida tranquila? Por que roubar? Por que falsificar? Por que trabalhar ilicitamente? E ver constantemente, quase todos os meses, a Polícia Federal na porta da casa dos meus pais para buscar o meu pai. E meu pai, por incrível que pareça, tinha um ótimo relacionamento. Ele não era preso, porque ele pagava com uísque e vinho, para que não fosse preso. Eu me lembro que da última vez que chegou as viaturas e pararam, e todo o bairro, todo o quarteirão já sabia da família, já conhecia a família, já olhava aquela multidão de gente esperando o Jacó ser preso. O pessoal saía com uma Scania de uísques e vinhos falsificados e lanças-perfumes para o pagamento, para não ser preso. E quando eles entravam, eu ficava olhando, meu pai servindo café na mesa com eles e sentando, conversando, batendo papo. Falei, cara, que mundo é esse? O que é isso? E quando tudo isso terminava, era um quebra-pau, era uma guerra dentro de casa, porque eu me levantava e dizia, o senhor está errado. Eu não quero ver meu pai preso. Mas por que o senhor não para com isso? Eu já comecei, agora não tem como parar. E uma fábrica dentro da minha casa. Mas esse irmão meu se levanta ali como um atalaia e começa a viver com Cristo. Todos nós nos revoltamos e levantamos contra esse irmão e passamos a ser inimigos mortais. Ele pega então e desaparece da família. Porém, as notícias que se chegavam e aquilo que a gente presenciava não era agradável a nós, porque era um mau testemunho. E aqui vai um alerta para cada um de nós. Ei, se tu és do Senhor, honre o Senhor. Se tu diz que és, honre o Senhor, não com a palavra apenas, mas honre o Senhor com as suas atitudes. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo, perdendo, ganhando, crescendo, diminuindo, não importa. E o mau testemunho então chegava até a família e nós ficávamos horrorizados, ao ponto dele tentar pregar o evangelho para mim num certo dia de reunião de família, de domingo, de comer mafufes e quibes. Ele vai falar do Senhor Jesus para mim, eu me levanto contra ele. Eu odiava crente, eu tinha ranço de crentes, eu tinha um problema muito sério com a Escritura Sagrada, porque o meu livro era o Alcorão. E o meu apelido era Bin Laden durante todos os 24 anos de artista.
Eu debruçava o Alcorão no meu peito e viajava 6, 4, 5 mil quilômetros por semana. E as pessoas andavam comigo, eles gostavam de mim, me admiravam, mas tinham muito medo, porque eu era muito perverso. Mas nessa discussão com o meu irmão, a gente parte para agressão física, e ali, socos, eu acabo machucando o meu irmão vai para a estante da sala, a estante cai sobre ele com televisão, tudo aquilo é destruído dentro da casa, e nós nos tornamos inimigos mortais. Porém o tempo foi passando, e diante dos holofotes, eu me envolvo com as drogas. Foram 19 anos em cocaína, foram 9 anos em chá de cogumelo, e foram uns 24 anos de maconha. Os meus cômodos do apartamento, da casa onde eu morava, caibro do final do coisa, tudo era um espaço especial para reservar aquilo que eu gostava. Na época nós éramos patrocinados pela Bavária, que tinha aquele Amigos, que é a cerveja Bavária, e nós tínhamos acesso livremente à quantidade que nós quiséssemos de bebida. E a minha geladeira da casa era abarrotada de bebidas. Os cigarros normais que eu fumava, Lucky Strike, John Play e Hollywood, do filtro amarelo, porque nada de filtro branco já me fazia diferença. Eu era viciado em cappuccino, era 1 litro de cappuccino, e eu só fumava dentro de casa, dentro do meu quarto. Foram 13 anos de ocultismo, curtindo Halloween, Black Sabbath e Candlemas, que são as 3 bandas de heavy metal, e são as 3 festas satânicas no mundo. Inclusive aqui no meu braço ainda existe de herança uma tatuagem, que graças a Deus, na época quando a minha conversão foi ungida e consagrada ao Senhor, para que isso se tornasse uma maneira de evangelizar aqueles que gostavam da mesma coisa. Nessa discussão toda com o irmão, nós nos tornamos inimigos mortais. Eu continuo a minha vida, perco o meu primeiro casamento, as 2 filhas, e entro então num processo de destruição. Mas eu tinha um nome a zelar, porque eu era um dos melhores bateristas do estado de São Paulo. Eu era um dos 4 melhores bateristas e um dos mais caros. Um arsenal de instrumentos, está aqui o Xande, né? Um arsenal de coisas, um cara super requisitado. E nessa época que eu perco meu primeiro casamento, eu estava fazendo a caravana do Raul Gil, com todos os artistas, eu como produtor e já como baterista deles. Então, aquilo que entrava, saía de maneira que eu não percebia, e aquilo foi me destruindo. Depois das perdas, eu vou morar na casa dos meus pais, me submetendo a tudo aquilo, e o meu irmão, de surpresa, aparece na casa dos meus pais, pede perdão à família. E eu me lembro que eu estava deitado numa cama de solteiro na casa do meu pai. E eu me lembro que eu estava dormindo, e ele me cutuca. Ele vai até mim e diz assim: Nenê, Chimba. Eu com dificuldade de dormir, de acordar, porque eu acordava muito tarde. Eu me lembro que eu virei de frente para ele, percebi que era o meu irmão, fiquei super gelado. Ele disse: eu te trouxe um presente, meu irmão. Eu gostaria que você ouvisse isso. Eu me lembro que era uma fita cassete. Ele saiu correndo. Eu me levantei na cama, fui para o aparelhinho de som que eu tinha, botei a fita cassete. E ali ele colocou a mesma música dos 2 lados. E dizia assim: eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Ó, essa música, esse louvor, naquela hora entrou como uma bomba, destruiu, desestruturou a vida de um jovem. Eu entrei em desespero, fechei a porta no meu quarto, para que ninguém pudesse me ver chorando, desesperado. Eu ajoelhei. Tentei falar com aquele que eu não conhecia. Perguntei, questionei por que ele me traz isso. Ele é meu inimigo. Nós não nos falamos, nós nos odiamos. Minutos depois, eu já estava pecando de novo, traindo a esposa, traindo os filhos, traindo o coração dos pais, envolvido nas drogas, enganando a mim mesmo, me prostituindo, ao ponto de ter relação sexual com mulheres que tinham o corpo inteiro queimado numa rodovia, de não ter amor por ninguém. Os 28 funcionários que viajavam comigo olhavam para mim: você vai fazer isso, cara? Eu falei: eu vou fazer porque ela quer que eu faça. Então eu vou dar o que ela quer. Como é que pode o Senhor permitir tudo isso e ainda me amar, querer a minha vida para Ele? Talvez você esteja aqui numa situação desagradável, endividado, não sei, espiritualmente ou emocionalmente abalado, ansioso por alguma situação. Ei, tudo é possível ao que crê. Não tenha vergonha de se expressar, de dizer: ei, eu quero esse Jesus que consertou a tua vida. Eu jamais imaginaria o que é que Deus podia fazer comigo, através da minha vida e dentro da minha própria casa. Passaram os anos, eu perco tudo e estou ali. No ano de 96, eu estou numa boate cantando, já como produtor e abrindo shows dos artistas, quando eu conheço a Paula, minha esposa. Fico apaixonado, a gente se relaciona, mas ela seria mais uma no currículo. Nos conhecemos, começamos a namorar, e no ano de 2001, eu já estava como funcionário do escritório Talismã, que era do Fábio Júnior e Leandro Leonardo. Eu era produtor executivo do Clube da Viola, um escritório de shows country e sertanejos. E nesse escritório toca o telefone, Luizão, jogador do Corinthians. Tem algum corintiano aqui? Pois a gente vai orar por vocês, viu? Amém, igreja? Vamos orar por eles. Aleluia. Recebemos um telefonema do Luizão querendo que a banda do escritório fosse fazer o carnaval para ele em Santa Fé do Sul. E ali eu fecho um contrato e eu vou fazer o carnaval para esse homem. Lá nós passamos 7 dias de drogas, prostituição e loucura. O meu baterista, na sexta-feira, na abertura do carnaval, já teve overdose, junto com o tecladista. O nosso hold
O Rold Gustavo, o grande, que hoje, através do meu testemunho, é um homem de Deus em Minas Gerais, em Belo Horizonte, membro da Lagoinha. O grande, o Rold, ele teve overdose debaixo do palco. Isso na sexta de abertura de carnaval. Você vê que a turminha era boa. Passamos sexta, sábado, domingo, segunda e terça, acordado todos os dias, varando dia após dia, até nos encontrarmos na quarta-feira de cinzas pela madrugada, terça madrugada pela quarta-feira, onde eu e a Paula experimentou pela primeira vez maconha, num quarto de um hotel, e ali tivemos as experiências mais desgraçadas e horríveis que você pode imaginar. Na quarta-feira de cinzas, 9h15 da manhã, nós nos levantamos, vamos para tomar um café da manhã e vamos pegar estrada. A Paula, filha de um prefeito do interior de São Paulo, uma família maravilhosa, e a mãe já convertida pela Assembleia de Deus muitos anos atrás, e já estava em outra igreja, mas uma mulher que o tempo todo intercedia por todos, inclusive por nós. Na estrada, na quarta-feira de cinza, de Santa Fé do Sul para Ribeirão Preto, a Paula, nós viajando, ela me pede para que pare debaixo de uma árvore, e ali nós entramos numa discussão muito ferrenha. Eu era muito agressivo, eu acho que ela está me vendo, e eu por várias vezes agredia fisicamente a minha esposa com tapas e socos na cara, pontapé, não tinha para onde. Essa é a maneira, e foi o ninho onde eu cresci, a maneira que eu aprendi a resolver as coisas, a maneira que os meus pais resolviam. Nisso ela me faz uma proposta e diz: amor, eu tenho algo para te falar e a gente tem que conversar muito sério. Hoje é quarta, nós vamos chegar em Ribeirão Preto à noite, mas eu quero te fazer uma proposta. Sua família é uma família islâmica, eles não conhecem o Senhor, mas você frequenta o catolicismo, você frequenta o centro de Umbanda, você frequenta o centro da Maria Emília, que era o maior da cidade, um centro espírita. Você tem no seu corpo todo tipo de patuá, dentro do teu bolso, dentro do teu braço, amarrado, é aqui, 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 aqui para cá. E a tua vida e a nossa vida continua uma vida desgraçada. Eu quero te convidar para que domingo você possa ir na igreja comigo. Queridos, foi o pior dos convites em toda a minha vida na época. Eu lembro que nós começamos uma discussão muito séria de agressão. Eu disse: vá você para a igreja, pois eu prefiro ir para o inferno. Para uma igreja, jamais. Por quê? Porque eu imaginava o que eu iria sofrer com a família. Bom, passou o fim de semana. Domingo a Paula se arruma e vai para a igreja, se arrumando para ir para a igreja. Eu percebo que ela está se trocando, e ali eu decido levar ela de carro. Quando para na igreja, eu não sei quanto tempo tem ainda, pastor, e a gente precisa de uns 10 cultos desse, viu? E ali eu paro na porta da igreja, super lotada, cheio de caminhões, de produção, de luz, de som. Eu falei: poxa vida, o que é isso? É um show? E quando eu entro, umas 3, 4 mil pessoas nesse evento, na igreja, e ali está a gravação do CD da igreja com a participação da Ludmila Feber. Eu paro o carro em frente à igreja, ela entra, me chama, não, aquela briga toda, eu fico dentro do carro. Nisso a diaconisa abre e fecha, e todas as vezes que abria e fechava a porta da igreja, o Espírito Santo soprava o louvor aos meus ouvidos. E eu, querendo não ouvir, escutando heavy metal no mais último volume dentro do carro. Mas o Espírito Santo era tão poderoso, estava agindo de forma tão especial, que eu abaixava, sem querer abaixar, as mãos iam para o rádio, eu abaixava, e aquilo soava da igreja para cá: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E aquilo invadia o carro. E ela gravou 1, 2 vezes, 2, 3 músicas para o CD, e repetia esse louvor que a igreja toda cantava.
E cada vez que eu ouvia, o meu coração ia sendo despedaçado aos poucos. Até que eu decido saltar daquele carro, trancar o carro e entrar. E eu vejo lá no fundo, em frente ao altar, a minha esposa de braços levantados, com mais 3.000 e poucas pessoas. E eu estava muito bem vestido. Eu estava com uma calça do exército, um par de coturno de polícia militar com as biqueiras de aço, uma camisa toda florida, camisa toda cheia de frutas, abacaxi, melancia, banana, melão, mamão, maçã, uma gola vermelha e um colete do exército rasgado com a foto do Kiss, do Gene Simons, aquele morcegão atrás, um cabelo até aqui comprido, com 2 brincos de argola de cigano, cheio de miçangas. Eu entrei literalmente desse jeito na igreja, e a igreja toda assustada, né? Quem é esse monstro que chegou? Só que eu estava tão desesperado, tão desnorteado, que eu entrei por um corredor atrás da minha esposa. E a igreja diz que quando eu sento, minha esposa disse que quando eu sento, ela estava nessa cadeira aqui, e a única cadeira vazia das 3.500 que tinham no dia do evento, era essa cadeira justamente do lado da minha esposa. Quando eu entro, que ela me vê passar por ela, e aqui está a Ludmila ministrando, quando ela me vê, ela dá um grito, imaginando que eu estaria ali dentro para agredir ela, para bater nela, porque eu disse: se um dia você for para uma igreja, eu mato o pastor. Quando ela me vê chegar, que eu sento do lado dela, ela disse que não durou 15, 20 segundos, e eu caí da cadeira para o chão, e aquilo foram 45 minutos, pastor. Espírito Santo esmiuçando por dentro. A igreja se assusta, a minha esposa dá um grito, as mulheres chegam, os diáconos chegam para poder acudir. Eu estava babando, gritando muito, e eles perceberam do meu nariz gotas de sangue, por causa da queda. Nisso eu estou em plena consciência, eu estava ouvindo tudo o que falava. Eu me lembro quando o Dani, o meu pastor, desceu do altar, e eu ouvi ele dizer: deixa o rapaz. Qual é o nome dele, minha irmã? Júlio. Deixa o rapaz, ninguém toca nele, deixa que o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Não é demônio, para, e todo mundo desesperado, porque... E ele pede para que todo mundo parasse, para que deixasse o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Queridos, eu levanto daquele lugar completamente transformado. Fizeram lavagem cerebral? Não, querido, eu não escutei a palavra. Mas o que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que ele me pegou. Depois de fugir 32 anos, ele me encontrou e me pegou. E me pegou com força. Eu só sei que eu levanto meio que tonto aqui, sem saber o que estava acontecendo. Daqui a pouco vem um apelo, e eu desesperadamente vou com a Paula, minha esposa, mas 100 e tantas pessoas vão aceitar Cristo ali. E quando eu aceito o Senhor, eu ouço: ô Júlio, ô Julinho, ô velho, ô Chimba, e aí Julião? E todo mundo fazendo festa das pessoas que me conheciam na cidade, e dos músicos também que já tinham se convertido na igreja, e eu não sabia. Eu nunca recebi tanto abraço e tanto beijo na minha vida. E era beijo no pescoço, era beijo no rosto, era beijo na cabeça, era beijo, e botava para cima. Rapaz, eu falei: cara, que é isso? Que loucura é essa? Eu só sei que eu não sabia como orar, eu não sabia como falar com Deus. Eu só disse para ele o seguinte: olha, o Senhor me conhece, e eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero imóvel, eu não quero nada, eu não quero, eu não preciso de nada disso. Se o Senhor existe de verdade, me dá uma chance só de viver e ser feliz. Me resgata, porque eu estou morrendo. E eu gritava. Terminou o culto,
vamos embora para casa. Quase meia-noite a gente chega, não conseguimos dormir. Quando 10h30, 11 horas da manhã a gente levanta, eu pego a minha esposa chorando, fazendo cozinha ali, almoço. Eu vou, abraço ela por trás e choro. A gente começa a conversar sobre tudo que tinha acontecido na noite anterior. A gente não sabia explicar. Eu olho para a geladeira, pastor, lotada de Bavária, lotada de cigarro, 1 litro de cappuccino, centenas, ali gramas e gramas e gramas de maconha no caibro do meu quintal. E o Espírito Santo já ali logo cedo, 11 horas da manhã, dizendo: ei, vamos começar de dentro para fora. Não me impeça, deixa eu fazer. Eu falei: faz então. Eu peguei, comecei a botar as coisas num saco de lixo. Minha esposa assustada com tudo aquilo. Eu vou colocando todas as coisas no carro, e quando eu termino de colocar as coisas do carro, eu volto para casa, para a sala, e o Espírito Santo vem de novo e fala assim: senta no sofá, no mesmo lugar onde eu errava e onde eu pecava. Ele me fez: senta naquele sofá. E eu peguei, sentei no sofá de casa. Ele disse: vamos começar dentro de casa. Chame a tua esposa e confesse todos os seus pecados a ela, para que você possa recomeçar debaixo da minha bênção. Eu confessei os meus 34 adultérios com a mesma esposa. Quando eu fui confessando e dando os nomes, minha esposa começou a ficar branca, roxa, vermelha, azul, amarela, verde, uma camaleoa. E desesperadamente chorando, e eu chorando, me ajoelho e peço perdão para minha esposa e digo: eu quero recomeçar de maneira santa. Aquele homem de ontem morreu, hoje nasceu um outro homem. Eu quero viver de maneira correta. Eu quero que você me perdoe. Eu quero restaurar minha casa, minha família. Eu quero viver de verdade. Eu quero me tornar um homem de verdade, para honrar o Senhor e honrar a tua casa, a minha casa, os meus filhos e você. Ela perdoa, declara o perdão, eu a perdoo. A gente recomeça a vida. A partir daí, Deus começa a fazer a obra maravilhosa na minha vida. Eu renuncio R$14.500 de salário e R$50 de diária por músico. Dava em torno de 17 a 18 mil reais por mês no ano de 2002. 21 anos atrás. Eu peço demissão do escritório, ninguém entende nada. Rapaz, você está maluco? Eu vou parar, eu não quero mais. Eu prometi ao Senhor que no palco eu não subo mais. Mas você vai ficar desempregado, vai passar fome. Que eu passe fome, mas que eu seja feliz. 3 meses desempregado. Depois do 3º mês eu fui contratado por um jornal para vender anúncios de jornal, pastor. Para vergonha de muitos. Um salário mínimo de R$575 por mês. Mas apaixonado por Deus. Desse emprego, eu junto com a minha esposa nos tornamos os maiores vendedores da empresa. Assumimos os maiores cargos. Começamos a prosperar em Deus, e Deus começou a reconstruir e restituir todas as coisas. As filhas de volta para mim, o relacionamento com a família, a conversão de todos os nossos filhos, porque Ele foi encontrando um por um dos meus filhos. 3 anos fugindo da casa dos meus pais e dos meus irmãos, por causa da religião. Meu pai falece depois de ouvir a palavra, de aceitar ao Senhor. A minha mãe, meus irmãos, minhas 3 cunhadas, os 7 sobrinhos. Eu costumo dizer que até os cachorros se converteram, porque era só ouvir: por toda a minha vida. Um dos cachorros do meu irmão fazia dentro de casa. Eu falei: isso aí virou crente também. E Deus restituiu todas as coisas. Com o passar do tempo, o Senhor foi nos abençoando, nos fazendo prosperar, para o espanto de todos. Como é que pode? Você abandonou tudo isso, mas como é que você conseguiu comprar esse carro? Como é que você conseguiu comprar esse apartamento? Como você comprou essa chácara? De que jeito? Como foi? Eu não sei. O que eu sei é que o Senhor tem nos abençoado. Aí o
Espírito Santo vai e pega a minha filha mais velha e faz ela ver quase 2.000 anjos adorando dentro de uma casa. Ela pede para a mãe ligar para mim: pai, desesperadamente, corra aqui. Quando eu chego na casa da ex-mulher, né, do meu primeiro casamento, eu vejo a Mene, que é a minha filha mais velha, em cima de um sofá com as mãos para cima. O que foi isso? Ela está dizendo que ela está com 2.000 anjos adorando o Senhor, e ela não tem vontade de parar. Minha filha tinha 9 anos de idade. E Deus foi de um em um, encontrando de um em um os corações. Mas foram 3 anos sem pregar o Evangelho. Eu não pude pregar o Evangelho para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, e muito menos para os filhos e nem para eles. Até que, já na igreja, convertidos, caminhando, para nossa alegria e para nossa surpresa, a minha ex-família chega dentro da igreja aceitando a Cristo. A ex-esposa com um novo marido, as minhas filhas, sogra, sogro, família toda. E eu olho: o que é isso? Nós viemos aqui aceitar o Senhor porque nós queremos o mesmo Deus que mudou a tua vida, e nós queremos ser discipulados por vocês. Eu falei assim: não, aí não, né, filho? Discipular vocês? Não. Nós passamos para outra liderança e eles continuam hoje, todos firmes na presença de Deus. Deus então foi movendo a minha história, me levou para o ministério. Parênteses, músicos: 1 ano e 4 meses no hospital da igreja, para ser tratado de todas as sujeiras do mundo. Xande, imagine, 1 ano e 4 meses sem poder tocar um violão, uma guitarra, cantar e nem tocar bateria, vendo outros ministrarem, tocando, e aquele desejo de subir, mas dizendo para Deus: eu só vou subir o dia que o Senhor quiser. 1 ano e 4 meses de banco, para um domingo de manhã, o meu pastor passar por mim dizendo assim: trouxe baqueta? Eu falei: hã? Você trouxe o par de baqueta? Eu falei: não. Então pega no altar, chegou o teu dia, bora. Me tornei um levita da casa, comecei a dar aula nas igrejas no interior. Depois me tornei líder de casais, líder de homens, as redes de homens em São Paulo, junto com a minha família. E o Senhor foi nos projetando até nós tomarmos a decisão, depois de 4 anos de trabalho vindo para Maceió, de vir para cá definitivamente morar. No ano de 2009 nós compramos um apartamento, mobiliamos, alugamos para a temporada. Dia 1º de janeiro de 2010, nós passamos a passagem de ano dentro de um avião, chegando em Maceió. Daí para frente, passamos por um projeto de evangelismo nas ruas, fomos ganhando as vidas. Nasceu uma turma, uma equipe que não cabia mais dentro do apartamento. Alugamos os hotéis, as salas de hotéis, e se levantou o Ministério Casa de Deus durante 12 anos. Lembrando, outro parênteses, a primeira igreja que, quando nós pisamos aqui em 2010, que nos recebeu, foi a El Shaddai. E olha nós aqui de novo. Você pode aplaudir o Senhor? Após 10 anos, sempre guardamos um respeito, admiração e um carinho pela família, pela igreja, pelo ministério. Mas após esses anos todos, de muito trabalho, de muita alegria, de conquistas e algumas perdas, nós voltamos para casa. Estamos aqui na El Shaddai. E a gente está muito feliz, pastor, por tudo que Deus tem feito. Eu prometi ao Senhor que eu ia entregar uma chave para cada um de vocês, através da palavra do Senhor. E esta chave vai mudar o teu presente e o curso da tua história. Tem crente para dizer amém aqui? Uma palavra que caiu ao meu coração há 20 anos atrás, que mudou o meu presente e mudou o curso da minha história inteira. Um segredo
que todos nós precisamos, ao sair por aquelas portas, levar dentro de nós. Se você tiver com a palavra aí, por favor. Estou terminando, viu, pastor? Já terminei, tá? Se você tiver com a Bíblia, ou aí mesmo no teu celular. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Talvez passou pelo teu coração que sair do lugar onde você está seja impossível. Mudar a tua história talvez tenha se tornado impossível. Transformar tenha se tornado impossível. Talvez as perdas, você não vê ali uma luz no fim do túnel. Senhor, será que isso vai ser restituído na minha vida? Existe uma chave que vai transformar a tua vida, uma chave que vai converter o teu coração e que vai chegar até toda a tua casa e toda a tua família. Mudará a tua vida profissional, mudará a tua vida espiritual, transformará a tua vida sentimental, vai te libertar, vai transformar a tua vida, vai quebrantar teu coração, vai te converter verdadeiramente. E vai te convencer dos teus pecados e te conduzir para uma vida plena com Deus. Eu não sei se esse é o teu desejo, sempre foi o meu, mas a minha oração, repito, é que o Espírito Santo possa, de maneira especial, transformar a tua vida hoje, para que comece um novo ciclo na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo, mas enchei-vos. Diga, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a chave para o teu sucesso. Se encher do Espírito Santo. Eu não sei quantos vocês desejam. Eu quero que você se levante, que você desgrude dessa cadeira e se levante. Diga assim, eu preciso. Diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Diga, Deus, eu quero esta chave nas minhas mãos, para que eu possa viver de maneira digna e vitoriosa em todas as áreas da minha vida. Quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez? Quem está nos visitando aqui? De alguma maneira o Senhor te trouxe. Você não veio pelas próprias pernas. De alguma maneira o Espírito Santo te trouxe aqui. Era para você ouvir, para você ver e para você saber que existe um Deus que muda toda uma história. Um Deus que ainda opera milagres. Um Deus que ainda transforma a água em vinho. Um Deus que transforma o pior dos homens a um homem de honra. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Se você puder tocar o ombro do teu irmão e segurar no ombro do teu irmão. Tanto você quanto ele, quanto nós todos precisamos da presença do Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Os levitas da casa precisam ser cheios do Espírito Santo.
Às vezes eu sou parado por algumas irmãs, alguns homens, alguns irmãos dizendo: pastor, que alegria é essa que o Senhor tem dentro do coração? Eu digo: é porque eu vivo cheio do Espírito Santo. Eu busco a presença do Espírito Santo em todo o tempo, todos os dias, dentro e fora de casa. Porque esta é a chave da minha vitória. Essa é a chave da tua vitória, você que está aqui, homem, hoje. É a única chave que te dará poder para exercer diante do Senhor a função que Ele quer que você exerça. Seja você na área profissional, espiritual, eu não sei. O que eu sei é que se você estiver cheio do Espírito Santo, você será o melhor dos pais, você será o melhor dos profissionais, você será o melhor dos homens, você será um grande empresário, você será um homem de sucesso, um grande filho, um ótimo amigo. Mas é na presença do Espírito, é cheios do Espírito Santo. Por toda a minha vida